O autor relata sua experiência no movimento de educação popular nos meados do século XX no Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Alcançadas pela escritura. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa. Baseado no seminário Edgar de Godói da Mata Machado, O Homem e o Pensador, a editora PUC Minas lança o livro que retrata a luta de um dos maiores mestres do século XX. A obra, coordenada pelo editor Patrus Ananias, é contemplada por discursos em homenagem ao professor Edgar da Mata Machado, feitos no seminário O Homem e o Pensador, realizado em 1997 na PUC Minas. Professores, advogados, alunos e amigos de Mata Machado foram os convidados da universidade para a realização do seminário. E esta edição do Quarta Capa os convidou para rememorar os ensinamentos e a vida do professor Edgar. O professor Mata Machado, ele não foi só um grande intelectual, um intelectual de grande envergadura do contexto de Minas Gerais, né? O professor Mata Machado era um exemplo de vida. Eu conheci o professor Edgar Mata Machado na sala de aula, exatamente aqui, na Faculdade Mineira de Direito, em 1955. E tive o privilégio de tornar-me amigo dele a partir do término do curso. E o Edgar, de fato, é uma liderança que marcou uma geração em Minas Gerais. O que eu posso dizer, puxando pela memória até a recordação do primeiro dia de aula, do primeiro ano do curso de Direito, como seria significativo, acredito, para todo aluno de qualquer outro curso. O professor Patrus Ananias, com extrema probidade intelectual, que é própria a ele, mas também é tomada de empréstimo do exemplo do professor Edgar da Mata Machado. Não só se apresentava a sua disciplina, uma introdução ao estudo de direito, que é a disciplina típica, que foi a disciplina específica da carreira do professor Edgar da Mata Machado. Então ele é um herdeiro intelectual, um dos herdeiros, que cada um, creio que é aluno ou que tenha privado o convívio do professor Edgar Machado, se sinta assim. Esses exemplos de coragem, eles inspiram as gerações mais novas. E, por exemplo, hoje os intelectuais produzem pouco, dão muita aula. O professor Mata Machado escreveu 11 livros. Dentre esses 11 livros, alguns deles são obras muito profundas que, para leitura, alguém que dispõe a ler e estudar, é um livro que não pode ser vencido em menos de um mês, dada a complexidade, a profundidade, a variedade de fontes que o professor Mata Machado cita, né? E de certa forma correlaciona, concatena. Então é muito importante, por exemplo, para um estudante de direito hoje, não só estudar o pensamento do professor Mata Machado, como também estudar essa trajetória de vida e absorver com maior profundidade os valores que o professor Mata Machado tentava nos passar. Eu costumo dizer que o Edgar gostava de política, ele fazia com prazer a militância política dele, que era uma militância decorrente do ponto de vista intelectual que ele tinha e do ponto de vista religioso. O Edgar foi uma liderança da Igreja Católica em Minas Gerais e até no Brasil também de muita importância. Eu me vinculei com ele muito já perto do golpe de 64. Eu também militava politicamente e sempre fomos muito ligados. O Edgar, ele tem uma característica interessante na militância política dele. Ele entrou inicialmente para o partido da UDN, exatamente fundada para combater a ditadura Vargas. E muito tempo depois, ele veio a se filiar ao MDB exatamente para combater a ditadura de 1964. Então é um militante assim político muito comprometido com o sistema democrático.
decorrência da formação jurídica dele e da formação religiosa dele. O professor Edgar da Mata Machado também, o que a obra dele me apresentava, eu estou aqui a recordar ainda, esse é um dado de recordação. A extrema honestidade, ele não impõe, ele não força. O mundo é plurifacetado, o homem é concreto, o homem é histórico, o homem ele é em parte determinado pela sua ambiência cultural, pelo seu tempo, mas ele é herdeiro dos séculos anteriores. E ele é um ponto de conexão com o futuro, ao mesmo tempo que ele tem uma dignidade metafísica, ele tem uma dignidade própria, que vai lutar para se manter contra e por meio das condições do seu tempo. O homem não é apresentado dividido como um homem, como um órgão do Estado, como uma função do direito, como uma função da norma. O homem não é uma categoria abstrata, mas o homem se serve do pensamento, o homem desenvolve seu pensamento para se integrar ao mundo. O Edgar nunca foi um político, vamos dizer, de carreira. Ele era militante para tentar colocar em prática as ideias que ele sempre teve e que sempre transmitiu a centenas de alunos. Então é uma vida bonita, que marcou. Além disso, é um exemplo de vida, é um modelo de vida. Eu acho que o Edgar, essa semana que fizeram aqui para resgatar um pouco o pensamento sobre Edgar, e este livro que agora está sendo lançado aqui pela PUC Minas, eu acho que tem essa virtude. Ele não só traz uma lembrança para aqueles que conviveram com Edgar, muito boa, muito prazerosa, como serve de divulgação dessa personalidade. As novas gerações certamente haverão de, tomando conhecimento dessa personalidade, eles certamente chegarão à conclusão da importância de se prezar a dignidade do homem. Ele tenta restaurar uma experiência jurídica integral. O direito é uma disciplina do pensamento. O direito é uma disciplina da vontade. O direito é um meio de integração do homem, primeiro consigo, não como um homem apenas titular de direitos civis, políticos, mas um homem com perspectivas sociais, econômicas, filosóficas, que deve ter sua perspectiva de ascensão espiritual levada à liberdade da tentativa. Né? Ao mesmo tempo que o direito é parte de um conjunto de esforços científicos e filosóficos, ele não deve ter a arrogância de ter primazia sobre eles. Felizmente, eu acredito que essa arrogância venha a ser desnudada e venha a ser colocada abaixo. Essa obra de extrema liberdade, essa obra de extrema responsabilidade, coloca um homem não no centro do universo. O professor Edgar da Mata Machado não comporta isso. No direito e na filosofia, o Edgar vem de uma posição tomista, não é isso? Com a influência muito grande do Maritain. Então é uma conclusão lógica, é uma consequência lógica a cultura jurídica do Edgar com a militância que ele teve na magistratura, no magistério e na política. O professor Mata Machado é um pensador. Ele tem várias bases teóricas que vêm do humanismo do Tomás de Aquino, e do Jacques Maritain, Bernanos, seus parceiros intelectuais, mas o professor Mata Machado construiu um pensamento próprio. Era uma pessoa, eu digo um pouco aí nessa orelha do livro, que ele conseguiu conciliar a fragilidade humana, porque eu tenho muita preocupação de não tornar as pessoas mito. Nenhuma pessoa, a pessoa humana é muito frágil. Em qualquer circunstância ela tem um aspecto de fragilidade muito grande, que o Edgar não escapou. Mas ele conseguiu conjugar essa fragilidade humana a virtudes, uma grande quantidade de virtudes que o Edgar tinha
e conseguiu transmitir para toda uma geração de jovens. Entendeu? O professor da Mata Machado teve uma contribuição imensa para isso, não só nas suas primeiras obras dentro do direito, num momento em que ele, no fim da década de 40, já a passar para a década de 50, ele deixa um pouco a atividade, ou deixa consideravelmente a primazia que lhe dera a atividade jornalística e passa a colocar o direito como centro da sua atividade, do seu pensamento, direito, a filosofia, mas o conjunto dos pensamentos que podem confluir para o direito. E ele traz uma obra fundamental que lhe serviu, que lhe propiciou a livre-docência na UFMG, né, Introdução ao Estudo do Direito, que é a contribuição ao personalismo jurídico. Uma obra em que o homem é apresentado não apenas como uma categoria de pensamento. O homem é apresentado não como aquele indivíduo que tem possibilidades de escolha e ação que podem ser opostas e podem ser brandidas contra o outro. Não, o homem colocado como gênero humano, e cada um que dele faz parte, esse homem é apresentado em toda a sua dimensão. Ele é um ser histórico. E a vida do professor Mata Machado não foi fácil, porque combater o autoritarismo, combater a violência estatal sempre tem um custo. E no caso dele, eu acho que não poderia ter sido pior. Ele teve um filho morto, né, torturado pela ditadura militar. E esse moço, inclusive, era um moço brilhante, fazia direito, era presidente do CAAP. E eu acho que o pai perdeu o filho. Certamente o professor Mata Machado teria preferido perder a vida do que isso tivesse acontecido com o seu filho, né? Eu acho bonito, você entendeu? A coerência de vida do Edgar, seja do ponto de vista jurídico, da doutrina. O Edgar, de certo modo, ele criou conceitos jurídicos, né? O livro dele, Contribuição ao Personalismo Jurídico, é um livro de criação, entendeu? Ele criou essa vinculação do direito com o conceito de pessoa em vez de indivíduo. Isso foi de muita importância. Então, eu acho que eu me sinto com muito prazer de estar participando desse movimento aí, de resgatar um pouco a imagem do Edgar, seja como jurista, seja como religioso católico, e seja como jornalista, né, como professor. Where could we wanna go tonight?